Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre a cabala das palavras, Rabino Dani Ashkenazi. Qual é o poder que tem nas letras, nas palavras? Um tema que o Rabino Dani Ashkenazi ama de paixão e que a gente deixa sair da boca assim, ó, como se não fosse nada, fala, manda a bala para fora e acha que aquilo ali não tem poder nenhum. Hoje o Rabino Dani Ashkenazi vai falar para a gente sobre o poder das palavras, a cabala das palavras, como elas são compostas, o que isso aqui quer dizer, o que muda, enfim. Tantas coisas que a gente não pode nem dizer aqui que as palavras têm poder de fazer, mas hoje o Rabino Dani 4.0 vai falar para a gente um pouco sobre tudo isso, que é incrível, o tema das palavras e o poder que elas têm. Rabino Dani, sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Eu sou o Renato. E hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras, a cabala das palavras, Rabino Dani. Qual é o poder oculto que está por trás disso aqui? Fala pra gente. Sei que você domina isso aqui de trás para frente para trás, é um dos temas que você mais ama no judaísmo. Pode mandar bala. Ai. Eu gosto, eu nem sei por onde começar, a verdade. E tanto como agora, quando às vezes você, né? Mas existe um versículo que o rei Salomão, o homem do mais sábios, o mais sábio homem da face da terra, que foi abençoado com a sabedoria, ele diz o seguinte: Raí, quer dizer que a vida e a morte, Beyad Alashon, está no poder da língua. Quer dizer que com as palavras você cria e com as palavras você condena ou você executa. Você dá vida ou existência através da palavra e também você lima alguém através da palavra. O próprio veredito de um rei ou de um juiz, condenado ou não, tudo através da palavra. O domínio está através da palavra. A criação do mundo foi através da palavra. Perdão. Criar algo do nada é através da palavra. Existe uma expressão curiosa que ninguém imagina que isto é judaico. Na verdade, a origem até aramaico, que virou uma das palavras mais conhecidas de todas as crianças do mundo que gostam e que apreciam a magia. Então, quando um mágico, ele vem e ele quer mostrar que ele vai, de repente, gerar algo do nada, então ele fala abracadabra. Abracadabra é aramaico. Abra é boré, eu vou criar, cadabra conforme a palavra, kadibur. Evra kadibur, em hebraico, abra, em aramaico, cadabra, kadibur. Eu vou criar conforme a minha fala. Quer dizer que o poder da fala é um poder assim extraordinário. O poder da palavra, o poder da fala. Em outras palavras, se a palavra é composta de letras, significa que a combinação de letras é que cria. E a combinação de letras, que geram as palavras, é que também destrói. Muito forte isso. E onde a gente tem uma indicação que é assim realmente que eu estou falando a verdade, quer dizer, que de onde a gente vê isso? De onde eu tirei isso? Isso a gente aprende no primeiro versículo da Bíblia, não é nem no segundo, nem no terceiro. No primeiro versículo da Bíblia a gente aprende o poder das palavras. Está escrito o seguinte: Bereshit bara Elohim. No início Deus criou Et Hashamayim, os céus, et haaretz, e a terra. Diz o Magid Mezeret, sucessor do Baal Shem Tov, ele diz o seguinte: no início Deus criou Et significa os céus, mas Et começa com a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. A primeira coisa que Deus criou foi o alfabeto. Porque através do alfabeto e a combinação de suas letras, ele vai criar.
Porque todo o Gênesis, você vai ver como que Deus ele criou o mundo, foi Vaiomer Elohim. E disse Deus, seja a luz, e foi a luz. Vaiomer, e disse, seja firmamento, e foi o firmamento no céu. E disse Deus, separe a água da terra, e foi. Quer dizer, tudo foi através da fala do Criador. E já que a fala é composta de palavras, que é uma combinação de letras, então a combinação das letras que fazem a palavra, e obviamente a combinação das frases. Aí você tem, primeiro, cada letra individual e a sua energia. A combinação de cada letra que forma uma palavra, o seu valor numérico e tudo que representa. Formato, tudo que você pode imaginar, né? Isso tudo junto tem o poder de criar e gerar. E, mais ainda, eu diria, além de poder de criar, etc., ele tem um poder também que mostra, literalmente, toda a energia do ser criado. Então, a combinação das letras que definem qualquer palavra carrega o espírito daquela palavra, carrega a energia daquela palavra. Então, assim, a gente, no judaísmo diz que tudo que carrega um nome, tudo, mesa, cadeira, Renato, Dani, televisão, copo, tudo, homem, mulher, não importa. Toda combinação de letras é uma energia que define aquele ser criado. É muito mais do que a gente pode imaginar. E na língua sagrada é claro e objetivo assim. O que não é em demais línguas. Né? Em demais línguas, eu não sei porque Adão é Adão, porque pai é pai, porque mãe é mãe. No hebraico, tudo tem e corresponde com a combinação. Estamos falando da língua hebraica, porque é ela que... Né, para nós estamos falando a língua sagrada, que é a língua Exato. que Deus criou o mundo. De acordo com a nossa tradição, a língua utilizada na Bíblia, na Torá, então é a língua que Deus criou o mundo, Lashon HaKodesh, chamada língua sagrada. Que é um hebraico arcaico. Arcaico e bem carregado com todo esse original. Óbvio que devido a, enfim, o mundo segue, os anos vêm, coisas novas aparecem, então foi muito agregado no vocabulário hebraico muitas palavras modernas, né? Normal. Claro, televisão, micro-ondas, microgalo, todas essas coisas são palavras que não tinha, mas de qualquer maneira, a combinação de letras, principalmente das coisas originais que foram criadas, por exemplo, pedra, tudo que o homem, por exemplo, todo animal, está escrito que quando Deus criou os animais e criou o homem no último dia, os animais já tinham sido criados. Deus fez passar os animais na frente do homem e o homem era capaz de enxergar a energia que dá vida a cada animal e disse, isto é cavalo, sus. Esse é Hamor, burro. Quer dizer, as letras, ele conseguia enxergar a energia que configura a característica daquele ser criado. Então ele viu essas letras, só pode ser a combinação dessas letras que carrega esta essência. Né? Então, para nós, quer dizer, pela mística e pelo judaísmo assim, autêntico e visto por uma maneira bem a fundo, então a gente acredita que literalmente a combinação daquelas letras, principalmente quando a Bíblia declara isso, pedra, que você falou, palavras que constam na Bíblia. Então, aquilo carrega definitivamente a combinação, a configuração e a essência de cada ser criado. É muito forte isso. Estamos falando aí de coisa bem profunda e original. Não é à toa, por exemplo, mas já falando nisso, que o judaísmo acredita que uma das coisas que pode mudar a sorte e o destino da pessoa é alterar o nome dela. Né? Então, isso cabe aqui falar. Então, você tem um nome, então aquele nome te define. Vamos mudar teu nome para, de repente, mudar a tua definição, mudar teu destino? Isso é cabível. Entendeu? Ou pessoas que conseguem enxergar. Não é o caso de pessoas convencionais e também não estou falando isso para que ninguém encana, não devemos encanar com isso. A gente sai do princípio que os pais foram dotados de profecia na hora de dar o nome do filho porque eles enxergaram a essência da tua alma. Pronto.
não vai ficar enganado, vou fazer numerologia para poder ver, para poder mudar a mais, Sim. a B, O Jorge Benjor. Jorge Benjor. Então, isso não é... Mas, ao mesmo tempo, temos que saber que no momento de extrema dificuldade, onde uma pessoa está numa situação muito delicada, onde ela não pode mais definir, por conta da situação onde ela se encontra, a própria pessoa, porque apenas a própria pessoa tem o dono do seu nome. Então aí você altera, você pode alterar o nome pedindo para que possa alterar a energia que lhe chega. Então você vê a capacidade, né, que tem as letras e a palavra. Há mais ou menos 500 anos atrás, um pouco mais de 500 anos atrás, existia um grande rabino na cidade de Praga chamado Rabi Yehuda Livoi. Esse Rabi Yehuda Livoi, ele era 7 gerações acima do primeiro Rabi do Chabad. O primeiro Rabi do Chabad é filho do filho, o 7º filho nessa dinastia. E esse homem, Rabi Yehuda Livoi, ele tinha a árvore genealógica dele desde o rei Davi. Ele sabia que ele era descendente do rei Davi, daí a gente sabe que a dinastia dos Rabis de Chabad vem do rei Davi, porque Rabi Yehuda Livoi, ele tinha essa árvore genealógica que levava as gerações até o rei Davi, super interessante. E esse homem, ele decidiu, em um certo momento, já um homem cabalista, viveu lá de 90 anos, ele decidiu criar um ser, entendeu? Quer dizer, criar mesmo. Entendeu? Diz a lenda, mas é uma lenda nossa judaica que a gente acredita que realmente a gente lenda, mais que lenda, mas aproveitada no Rei dos Anéis. Aproveitada no Rei dos Anéis. No filme Rei dos Anéis. Que literalmente ele simplesmente ele fez um traço na terra, falou palavras, levou 2 pessoas para falar, vocês repetem essas palavras e simplesmente deu vida para aquele ser de terra. A única coisa que ele disse na época, pelo menos assim, conta no livro dele, é que a gente é capaz de criar, mas não um falante. Interessante isso, um detalhe da história. Conseguiu criar um ser vivo, mas sem o poder da fala. Que isso somente Deus é capaz de criar alguém com o poder da fala. Assim ele diz lá. Só para completar o que eu falei, que ele criou o Golem. Isso, deixa eu chamar o Golem de Praga. Golem de Praga, que na verdade depois virou o Golem do Senhor dos Anéis, por isso que eu falei que ligado. É chamado Golem de Praga. Golem significa uma estrutura de terra, é chamado Golem. No hebraico moderno, a gente usa a palavra Golem quando o cara é um tapado. É um Golem. Porque dizem que o próprio Golem de Praga, ele era uma criatura que só escutava o Rabino Yehuda Leib, mas ele precisava mandar ele fazer e mandar ele parar, porque se ele não manda parar, então você não chama ele de tapado. Golem, você fala, ele é um Golem. Golem, o cara é um cara sem tapado, sem... Isso é chamado de mas Golem era essa estrutura. Conta que no fim da missão desse Golem, Rabino Yehuda Livoi, grande cabalista, leva esse boneco de terra para o sótão da sinagoga, né? E deita ele no chão, chama os 2 que haviam falado as 7 voltas e falado aquelas frases, pede para eles darem as 7 voltas contrárias e falarem outras palavras para o espírito que ele tinha invocado para poder ir embora. Ele ordenou o Bedel lá da sinagoga, que tomava conta, os chamados da sinagoga, que uma vez ao ano ele entrasse e jogasse livros que não tem mais validade em cima daquele corpo chamado Golem de Praga, que deixasse lá os livros antigos. E ordenou que ninguém entrasse e violasse esse ambiente. Assim ele ordenou. Curioso, estou contando essa história. E, se eu não me engano, acho que foi em 1907, até o Rebbe anterior foi para Praga para poder visitar. Ele queria ir lá ver esse local. Só que, e realmente ele foi ver primeiro a sinagoga do Maharal de Praga, chamada Maharal, Moreno Rabi Yehuda Livoi de Praga. E lá nessa sinagoga tem umas torot muito antigas que têm tradição, que foi escritas ainda do manuscrito do Ezra o escriba. Você imagina a Torá muito antiga. Então consta no Yemião que ele foi lá ver, etc. Só que naquele período ele quis ver aquele ambiente e tinha uma maldição do Yehuda Livoi, que aquele que entrasse lá estaria em perigo, eu não sei o que lá. Mas ele queria ver
Pelo menos diz que realmente ele entrou e viu aquele pilar de livros que estavam lá, quer dizer, 20 em cima, não sei o quê, ele saiu. Quando ele voltou para casa, conta a história que o pai dele, Quinto Rebbe, estava muito doente. Estava muito doente. E aí o pai dele falou, o que você foi? Onde você foi fazer? Ele falou que ele foi, eu falei, por conta da tua visita lá, eu estou assim aqui agora. Olha o que aconteceu, olha o que você fez comigo. O interessante é que depois, na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler escolheu Praga como a cidade do povo, que ele ia criar a cidade, o Museu do Povo Extinguido. Tudo que era de valor do povo judeu, que ele pegou aos arredores da Europa, ele mandava tudo para Praga. Por isso Praga tem muitos museus e muitos artigos de comunidades judaicas que os alemães saquearam. Quando chegou o comandante lá, naquela sinagoga, e falaram para ele lá, ele não quis saber, ele falou para o cara abrir. O cara falou, eu não vou abrir porque tem uma maldição. Ele falou, morrer você já vai morrer anyway. Você abre antes de te estourar a tua cabeça, antes que te mata. Então, bom, o cara foi lá e abriu. Então, o comandante estava com dois soldados. Ele queria ver o golem, ele queria ver aquele boneco. Então, ele falou o seguinte, tira esses livros aqui. Então, o soldado foi lá, fincou a baioneta, na hora morreu. A baioneta diz que estava tá fincada no livro até hoje, o soldado do lado morreu. Ele, o comandante, morreu naquele mesmo ano também. Porque ele, uma maldição do Além Praga. Quer dizer, só estou querendo dizer como é complexo você mexer com palavras e letras. Eu vou lhe contar mais uma coisa, assim, que eu tive a oportunidade de realmente ver. Eu tive um colega, não era muito bem, assim, não era um colega, assim, meu amigo de escola, mas só que era uma pessoa que eu fiz uma certa amizade. Principalmente porque ele havia pedido para mim, na época eu sou escriba, pediu para mim trazer para ele um par de tefilin. Ele começou a estudar mística. Renato era um cara que começou a estudar mística e começou a me deixar com medo, porque eu não era muito medo, mas com muito medo mesmo. Assim, eu fiquei... Eu era, imagina, eu estava começando a estudar na Yeshiva, estava 17, 18, não sei o que, aquela coisa toda. E eu ia, sempre andei de moto, você sabe, andando de moto, eu pegava uma mobilete, eu ia de mobilete na época, imagina, com 16. Então, eu ia para a sinagoga para poder estudar. Conta essa história, que é uma história curiosa, interessante e diferente aqui. Mas que envolve, obviamente, isso que essa eu não conheço. Essa eu não conheço. Essa história é meio louca. Então, eu subia de mobilete, entrava dentro da sinagoga da Bela Sintra, que era a sinagoga do Sefaradim. Lá tem um rabino, que atualmente ele é chileno do Rebbe em Belo Horizonte, rabino Nissim Katri, um gigante, que me ensinou bastante Hassidut. É uma pessoa que eu estimo muito, grande erudito, grande conhecedor. Então, é um cara que me ensinou muito Hassidut, principalmente os princípios da Hassidut. E ele trabalhava naquela época lá. E tinha esse cara que estudava lá, numa outra mesa. E ele estudava Kabbalah com uma pessoa que ele não revelou para mim que era o nome no boletim, alguma pessoa, não sei o que é. E, certa vez, ele falou para mim, literalmente, ele chegou e falou o seguinte, você está voltando hoje? Você vai? Porque eu estudava ali, descia a Angélica inteira, ia para outra sinagoga, me correr para depois ter aula lá, rezar lá, enfim, de mobilete. Então teve uma vez que ele falou, você está voltando lá? Ele falou, não se assusta quando você passa a Angélica. Palavras dele, porque eu não tenho por que mentir. Ele falou, não se assusta que vai ter uma muvuca lá, porque meu mestre me falou que uma mulher se suicidou. Mas não tem problema, ela deixou um recado, eles vão encontrar depois, por quê? O cara deve ter tomado, sei lá, o cara xarope. Eu disse, você esquece, né? De repente você está passando lá, você vê ambulância, não sei, mas num local onde ele falou, o que aconteceu aqui? Ele falou, não, a mulher acabou de se suicidar. Eu falei, que o cara falou para ele ontem. E de repente eu fiquei assim, super, já com medo desse cara. Eu falei, o cara fala uma coisa como essa. Tudo bem, passou. Ele estava lá, ele subiu, ele falou, você está voltando hoje, né, de mobilete, toma cuidado. Eu falei, já não basta, já não foi. Toma cuidado, meu. Eu fui pedalando, porque uma mobilete você pedala para poder pegar, mas eu fui no início de bicicleta, porque eu fiquei com medo. Mas quando eu cheguei na sinagoga, na hora de voltar, eu esqueci. Quando eu esqueci, um cara foi lá, tentou me pular na garupa. Aí eu fui lá, caí, abri o queixo, não sei, eu falei, o cara me falou, etc. Tá. Não é essa história que eu estou contando. Isso aqui me impressionou na hora, mas eu vou te falar o que aconteceu. Isso que é importante, eu acho, dizer aqui, porque quando a gente
está falando de letras, quando a gente está falando de combinação de nomes espirituais, combinações de letras, que tem este poder de mudar, alterar, trazer energias que tem, porque o mundo foi criado com essas letras. Tem que se tomar muito cuidado. Não é uma brincadeira e a gente não deve nunca mexer com essas coisas. Esse sujeito ele me pediu uns tefilim e livros de Kabbalah para comprar. Quando eu viajava, eu trazia às vezes 3, 4 livros para eles de Kabbalah. Uma vez eu recebi uma ligação que ele está no hospital para mim visitar ele. Fui visitar ele, estava no hospital, ele estava perdendo a visão. Jovem, estava perdendo a visão, não sei o que mais, etc. Ele falou, você sabe por que eu perdi a visão? Eu mexi onde não devia. Ele falou, estava brincando com nomes aqui, nomes ali, configurações ali, você pensa que você sabe. Não. Por que eu conto isso? Obviamente eu não quero assustar ninguém. Eu quero dizer que tem poder. As letras têm poder, as palavras têm poder. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. História do Baal Shem Tov, pequena, bonita, que ele me traz. Certa vez, 2 amigos estavam na sinagoga, estavam discutindo um assunto de lei, aí de repente o mestre estava quase entrando na sinagoga, um falou, olha, se eu pudesse te rasgava igual um peixe. Te rasgava igual um peixe. O Baal Shem Tov entrou, chamou todo mundo, pediu para que todo mundo se unisse, ele acrescentou, colocou a mão dele na mão de um, colocou a mão dele na mão do outro, eles fecharam os olhos, aí todo mundo assistiu o cara rasgando o outro como um peixe. Assistiram. Então, eles se assustaram, obviamente, e o Baal Shem Tov falou, toma cuidado, as palavras que vocês falam aqui, em um determinado local, assim acontece. Poder da palavra. Toma cuidado com o que você fala. O judaísmo prega muito isso, da gente não falar coisa ruim, não invoca coisa ruim, não traz coisa ruim. A palavra tem poder. Literalmente a palavra tem poder. Somente tem que tomar hachamim, zaharu, midivrehem, diz aqueles pais sábios. Tomem cuidado com aquilo que vocês falam. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Não tentar não falar coisa ruim, não desejar coisa ruim, não falar, e menos ainda sobre vocês. Falar. Tem essas expressões, é tão negativo isso. Eu queria morrer. Para de falar. Eu queria, não fala essas palavras. Não invoca coisas ruins, porque as palavras têm poder. É muito forte isso. Não, as palavras têm poder no judaísmo, mas essas palavras têm poder fora do judaísmo também. Tem certas coisas que realmente não se deve falar de jeito nenhum. Eu estava vendo um negócio, Dani, esses dias no Instagram, e aí eu já também, historinha, mas a história era a seguinte, que era uma experiência, tinha um monte de gente numa sala de espera, e chegou uma desavisada, que não era de quem estava lá na sala de espera. Uhum. E quem estava ali na sala de espera, a experiência era a seguinte, tocava uma campainha, todo mundo ficava de pé. A campainha, todo mundo ficava de pé. E ela não ficou de pé, porque ela não entendeu. Na 10ª vez, ela começou a se sentir desconfortável, porque todo mundo ficava de pé, ela não ficava de pé. Daqui a pouco ela começou a levantar também, porque ela falou, pô, sabe, tipo, todo mundo levanta, eu não levanto, sei lá o que está acontecendo aqui, mas eu vou levantar. Nisso, aí o experimento está com aquelas pessoas e começam a sair as pessoas do experimento e começam a chegar pessoas desavisadas como ela. E aí ela já está levantando, e aí as pessoas que chegam começam a ver aquilo e começam a levantar também. Daqui a pouco não tem mais ninguém do experimento. E só tem as pessoas desavisadas. Todo mundo do experimento já saiu e estão os caras do experimento, do não experimento. E as pessoas tocam no banheiro, todo mundo levanta. Nisso começa a sair quem eram os desavisados, inclusive ela. Chega gente nova. E todo mundo continua levantando. E levanta. Daqui a pouco sobrou uma pessoa. Essa uma pessoa tocava e ela levantava. Olha que loucura. O que eu quero dizer com isso? Quando você repete uma coisa 1000 vezes... Vira rotina, vira rotina, aquilo vai virando verdade, aquilo vai sendo... É um perigo na vida da gente para você levantar da cadeira, mas se é um perigo convencionalmente nesse negócio de você fazer coisas por conta desse costume, desse hábito que vai se criando, no mundo espiritual também acontece. Você não pode ficar falando... É muito forte. Nós temos uma passagem recente que a gente acabou de estudar. É o seguinte, sobre o patriarca Jacó, recentemente, algumas porções atrás. Labão, o sogro dele, quer dizer, Jacó foge com a família dele de Labão. Ele vai com os filhos, etc. A amada de Jacó, Raquel, rouba as idolatrias. Os santinhos lá do pai,
porque ela não queria que o pai continuasse a idolatrar a pedra que não faz sentido nenhum. Labão, quando sabe que o Jacó fugiu, sai ao encontro dele. E ele fica possesso, porque ele queria saber quem pegou as estátuas. Só que Raquel omitiu para Jacó, não falou que pegou as estátuas. E ela estava sentada no camelo sobre essas estátuas pequenas. E o Labão vai na tenda dele, vai na tenda de Jacó, vai na tenda de Jacó, vai na tenda de Léa, volta para a tenda de Raquel, porque ele está encucado. E ele acha que foi a Raquel que pegou, mas a Raquel está sentada no camelo e pede perdão para o pai, desculpa, eu não posso levantar. E Jacó fica possesso, porque Jacó não sabia. E Jacó falou o seguinte: o que você está me chamando de ladrão? Eu trabalhei para você 20 anos, você só me enrolou, não sei o que mais. Ele falou: olha, se você está perguntando quem roubou, quem tiver com este amuleto teu, não viverás. Jacó falou isso. Se alguém tiver com isso, não vai viver. Raquel morreu por causa das palavras de Jacó. Das palavras que ele falou. Falou: aquele que tiver teus deuses, não viverá. Jacó falou, expressou umas frases, e realmente ele estava voltando para Israel para poder ver o seu pai e sua mãe, depois de ter passado 20 anos na terra do sogro. Nessa viagem de volta, por conta que ele falou, aquele que tiver com as estátuas não morrer, a Bíblia fala, e Jacó não sabia que Raquel tinha roubado, porque senão ele não ia falar uma coisa dessa, mas ele verbalizou, ele falou, aconteceu. O poder, vamos falar, não é? O poder, às vezes... A gente tem, né, no judaísmo, tem esse negócio de que a gente já falou isso algumas vezes, eu entendo dessa maneira, né? Cada um que a gente fala que a Torá está escrita com as mesmas letras, nas mesmas posições, do mesmo tamanho, com as mesmas configurações, os mesmos espaços, os mesmos tudos de ponta a ponta. Eu tenho comigo que isso é tipo, eu já falei isso uma vez, é tipo um código de barras. Isso aqui lá, eu acho que as letras do hebraico, assim como os números, porque código de barras, quando você faz um tracinho, lá embaixo está o número 2. Tem 2 tracinhos, 3 tracinhos, vira o número 4, vira o número 0. Então, que as letras têm os seus números, e as letras têm as suas formas, e as letras têm o seu som, e as letras têm o significado, e a junção delas com a soma, com o seu posicionamento, vai gerando a energia, porque eu também acho isso, mas isso é um achômetro meu, que é como se Deus tivesse feito um mapa do mundo. Então eu vou fazer um mapa aqui, vou dizer um mapa. Aí você faz o traço, aí você escreve aqui é o Brasil, aqui é a Argentina, aqui não sei o quê, faz o tal. Deus fez um mapa do mundo inteiro, colocando lá os códigos em letras, números, para que também a gente pudesse entender, porque senão viraria um negócio que de repente ia ser muito vago, ia muito... O que é isso? É um vento. Não, está lá codificado, bonitinho, para a gente entender. Para mim, e todos os estudos judaicos, que são gigantes e uma profundidade assim que é quase impossível. Até quando eu falei, vamos falar disso, você falou, bom, podemos ficar até janeiro, porque, cara, é infinito. Esse é um tema literalmente infinito, mas assim, querer achar que isso aqui não tem poder, querer achar que isso aqui não é um código que manipula coisas, que tem uma situação ali perigosa de você usar isso de uma maneira errada. Isso não tem, para mim não tem dúvida, porque tipo, é a forma que Deus trouxe a energia. Quer dizer, você vê isso, veio através da fala, veio através de letras e das combinações de letras, ao ponto que diz para nós mais uma historinha importante da gente ver, relatado também na Torá no Gênesis. Veja só, quando que surgiu as demais línguas? Então, essa história é fantástica, né? Principalmente de acordo com a interpretação do Zohar da mística judaica. E diz assim, a Torá fala, e a terra, logo depois da geração de Noé saiu do dilúvio, tudo, começou a viver, a terra começou a se preencher de pessoas de novo, descendentes dos filhos de Noé. E diz o seguinte para nós a Torá, e as pessoas estavam todos juntos e falavam uma língua só. Estamos falando uma língua só, estamos falando, era uma Shona-Kodesh, a língua que Deus ele criou o mundo. O que aconteceu? De repente tem um episódio da Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? De repente eles se juntaram, eles queriam criar uma torre para poder assegurar o que eles queriam assegurar? Que uma torre, vamos fazer um nome para a gente. Vamos fazer um nome, quer dizer, fazer um nome. Então, a mística diz o seguinte, o que estava acontecendo ali, para você entender
o castigo deles, o fim é o castigo que eles foram dispersos, as línguas foram criadas. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi o seguinte: os homens eles estavam com o segredo das letras do alfabeto. E eles se cansaram. Pô, se a gente tem as letras, se a gente tem a faca e o queijo na mão, vamos fazer o que a gente quer. A gente não precisa mais de ninguém nos guiando lá em cima. Por que Deus precisa nos guiar? Então, primeiro vamos fazer uma torre para deixar Deus ficar, para ver que Deus não desça, que ele fique lá, que nós ficamos aqui. E nós vamos pegar o alfabeto que nós temos, a nossa sabedoria e as nossas combinações e fazer o que a gente quer. Você pode fazer, você está com o poder na mão, o poder da criação vai através da fala, através de letras e palavras. Opa, aí Deus viu, agora está perigoso. Está perigoso porque eles estão com todo o domínio. O que Deus faz então? Faz com que as línguas foram criadas que ninguém se entende. Um estava falando francês, outro russo, outros lugares começaram a brigar, etc. E aí surgiram todas as línguas, essas 70 línguas, 70 povos, 70 línguas, vamos chamar assim de modo geral, dali que surgem as demais línguas. Qual que era o motivo que Deus fez isso? Para tirar o domínio de criação e destruição. Para isso Deus fez isso. Porém, ele deixou, com um único indivíduo, ele deixou o segredo desse alfabeto. E esse indivíduo que carrega o segredo do alfabeto, o Lashon HaKodesh, o hebraico, era o bisneto de Noé. E o nome dele ele chamava Ever. Esse era o nome dele. E este Ever, depois ele passa para Abrão. O Abrão, que era chamado Abrão HaIvri. Abrão HaIvri, ele passa, o Abrão do outro lado. Por que HaIvri? Porque o hebreu que ele pegou a língua de Ever. Por isso, o nosso alfabeto e a nossa língua é Ivrit, que veio de Ever, o único homem que ficou com o segredo da criação, da transformação. Daí vem o nome do nosso... Quem conhece essa história? Que dali vem o nome hebraico. Hebraico vem da palavra de Ever, quer dizer, a língua que ficou com um único indivíduo, Ever, que passou para Avram. Avram era chamado Avram HaIvri, Avram que aprendeu de Ever, o hebraico. E aí veio o hebraico. O hebraico chama porque é a língua que veio de Eber, é a língua do Eber, hebraico. Daí vem o Ivrit. É super interessante. Quer dizer, você vê que Deus teve que fazer, entre aspas, manusear o mundo inteiro para que o homem perdesse o acesso do segredo das letras e das suas combinações para não construir ou destruir o mundo. Construir conforme a sua vontade ou destruir o mundo. Você vê o poder que tem as letras e as suas combinações. A gente viu no estudo hoje, aí eu vou pedir para você repetir isso aqui. Só para as pessoas entenderem um pouquinho esse mapa dessas conexões e da força que as palavras têm, porque eu acho que vai estar na tua cabeça, a gente realmente estudou faz pouquinho tempo, apesar de você não esquece nada, muito pelo contrário, você não precisou de nada lá para lembrar, agora você vai precisar menos ainda. A gente tiveram uma pergunta hoje, o que quer dizer a palavra amém? De amém, 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 amém. Aí você respondeu, e aí vou pedir para você essa pequena explicação, porque ali tem uma explicação que junta nomes de Deus, não sei o quê, né? É uma explicação que não é longa, mas é para entender, eu quero que as pessoas consigam enxergar o que de verdade o poder da palavra, o que acontece com as letras e as palavras, e onde elas se juntam, e como elas se juntam, e como dá para explicar o mundo de uma maneira tão poderosa, entendeu? Não precisa ir muito longe, faz um pouquinho só, porque você falou mais algumas coisas lá que não precisa. Mas fala só sobre o nome de Deus, as conexões e tal, da palavra amém. A gente fala todo dia, amém, tomara que aconteça, amém. Que inclusive você falou, nem deve falar em vão também, amém. Também não é uma palavra para se falar em vão. Mas explica isso. Eu acho que isso aqui vai retratar para as pessoas um pouquinho. Então, a palavra amém, ela tem a raiz, os chores dela, vem na palavra emuná. Emuná é fé. E quando você fala amém, no final de uma frase, no final de uma bênção, quando você faz uma bênção, você fala amém. No final da bênção, significa dou fé. Quando a pessoa ela dá fé, quer dizer, ela assina, ela que assim seja. É cartório, dá fé mesmo. Você acredita que assim seja. Então a palavra amém é dou fé, ou que assim seja. Quando alguém está te dando uma bênção, você quer que isso realmente ocorra. E que saia do mundo do desejo para o mundo prático
então você diz a palavra amém. A palavra amém é composta de 3 letrinhas. Né? Você tem 3 letrinhas que correspondem à palavra amém. Isso eu não falei lá, mas também é coisas que estão vindo agora na cabeça que vem, sempre não adianta, porque a gente estava numa aula de um tempo, certo? Aleph, de amém, representa o Criador do Universo. Tá? O Mem, de amém, representa a transição. Lembra 40, a gente falou transformação, a gente já deu uma aula sobre 40 é transformação, transição. Mavar, vem da palavra água, a água navega, leva o barquinho de um lugar para o outro. Então você quer trazer Deus para que ele venha num final, num desce até aqui, num final A letra desce. nona é um pauzinho que vai Pauzinho que para desce baixo da pra linha. baixo da linha. inclusive. Você quer que desça para cá, você quer trazer a divindade e trazer para a Terra. Configuração das letras. Não falei, era muito importante ter falado lá, mas não falei, mas olha só que loucura. Estou falando a palavra amém, é uma configuração da primeira letra do alfabeto que indica um Deus, que você quer trazer ele aqui para a Terra, até no nível mais baixo para você. Você deu uma bênção está aparentemente em nível espiritual, não se concretizou ainda. Tomara que você seja assim, que você fala amém. Quer dizer, amém? Que assim seja, que realmente o teu desejo venha a se concretizar. Isso significa amém. Dou fé, amém? Que assim seja, tá certo? Então, o que eu tinha falado é o seguinte. Agora, isso aqui é as letras. Se você, na numerologia, amém, dá um total de 91. Porque o Aleph vale 1, o Mem vale 40 e o Nun vale 50. Então, dá um total de 91. E 91 é exatamente a união de 2 nomes divinos. O sobrenatural e o nome de Deus, que é a natureza. Então, quer dizer, o nome de Deus sobrenatural, aquele nome de Deus de 4 letrinhas, o tetragrama, que tem um valor numérico de 26, que é 10 mais 5 mais 6 mais 5. Então, total de 26. E 26 por si só é 8. 2 mais 6 é 8, que já representa um nível acima da matéria. Deus criou 7 dias, no 8º é um nível acima da matéria. 8 deitado é o infinito, é o sobrenatural. É o nome de Deus tetragrama, que ele carrega as letras que compõem 3 palavras em hebraico, foi, é e será ao mesmo tempo. Então é algo que transcende o tempo e o espaço. Esse é o nome 26. Certo? Agora, quando ele está escrito, a gente não pronuncia ele ipsis literis, a gente pronuncia ele Adô, depois Nai, Adô, né, que é o nome de Deus. Esse nome de Deus significa meu patrão. Aqui embaixo, ó, meu chefe, meu, Adoni, meu patrão, Adonai. Então você fala meu patrão. Esse nome, Adô, depois Nai, tem um valor numérico. O valor numérico, Aleph é 1, Dalet é 4, dá 5, e Nun é 50, então dá 55, e o Yud é 10, dá 65. 65, entendeu? Mais 26. 65 mais 26, 91. Amém. Então, o amém é o Shazam. Que é quando você quer unir, isso é loucura. Não, é loucura mesmo. O amém é você quer unir o quê? O tetragrama, para que ele venha e se une aqui embaixo, para que haja o elo, porque se não tiver elo, vai ficar só no mundo da esperança, no mundo do desejo. Eu te desejei uma boa coisa, sabe o que eu falo? Amém, que venha de lá para cá, que chumba, que une, que realmente eu possa ver na prática a tua bênção sobrenatural no meio físico. Amém, é 91. Olha, por que eu pedi? Porque agora que as pessoas conseguem entender um pouquinho... Vai responder amém diferente. Hein? Vai responder amém diferente. Aí que o Daniel falou que, como a gente não pode falar o nome de Deus em vão, e amém é a junção de 2 nomes de Deus, então você também não deveria falar em vão. Você quer falar amém, pode falar, mas quando você realmente quer que aconteça alguma coisa. Quando alguém te dá uma bênção, realmente pode falar. Diga amém, mas assim não à toa, sabe? Então, mas não, tomara que você tenha muita saúde. Nós vamos falar amém, claro. Beleza, claro. Quer dizer, tomara que assim seja, realmente que haja a fusão do sobrenatural com a natureza. O que eu quis mostrar é que na estruturação da Torá, e aí eu vou voltar naquilo que eu estava falando, que a Torá tem ali um código de números e palavras e letras e tudo que se juntam e tal. Tem gente que fala assim, mas isso aqui é uma viagem. Mas espera um pouquinho. Tá bom, vamos falar que isso aqui é uma viagem. Vamos falar. Agora, que Aleph, que se a gente pegar na mente, Aleph é, de fato, o nome de Deus, que a gente sabe que é o 1 é Deus. É Deus. A gente sabe que o Mem é demais, transição.
E o Nun é a única letra que desce para baixo da linha. Então, quer dizer, cara, o que quer dizer? Não, Então, quer quer dizer, é uma viagem muito boa. Pode ser uma viagem muito boa. E depois, esses estudos todos que foram tentando chegar à conclusão, porque na minha opinião, o que veio primeiro? Primeiro estava lá a palavra amém. Aí eles falaram, bom, vamos ver o que quer dizer esse amém aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão de alguma coisa. Soma esse troço. Aí soma. Aí, tipo, o que será que essa soma pode dar? Será que pode dar o céu e a terra? Será que pode dar? Vamos pegar céu, vamos pegar terra, soma? Não. Vamos pegar isso aqui com isso aqui. Será que não? Não. Aí depois, puxa, mas se a gente pegar os dois nomes de Deus, um que é lá em cima e outro que é aqui embaixo, olha só, meu, que soma. E justo o que a gente quer no amém, né? Que junta lá com aqui. Então, por que eu pedi para você falar que não é explicação de uma palavra simples, que é o amém, que representa a fé, tem que ter muita fé. que representa a fé, porque Amém é representa a fé. De fato mesmo. Emuná é fé, é o Akshoresh, a origem da palavra amém. Olha que loucura. Então, pra gente, eu quis trazer essa estruturação, que hoje a gente falou disso, casualmente eu achei que agora cabia bem, para mostrar a força que as palavras têm quando você usa elas direito. Sim. E quando você usa elas errado, você pode também estar falando amém para uma coisa que você não queria que acontecesse. E de repente você teve o poder de trazer isso para baixo. Exato. E de repente você vai fazer uma puta de uma confusão. Exato. Porque você está trazendo uma coisa que não era para trazer. Você está invocando uma coisa que não precisa ou que não deve. Então, isso tudo assim, com a palavra. do outro lado, a gente vê no mundo civil, não agora nem precisando falar de Torá, no mundo civil, a gente vê o estrago que as palavras podem fazer quando elas são mal utilizadas e quando elas são, como eu quis dizer naquele exemplinho, repetidas 1000 vezes e convencendo pessoas de situações que são absurdas e as pessoas elas já nem sabem mais. Elas já nem sabem mais o que está acontecendo. Elas acham que sabem. Porque se constrói um status quo com a palavra. E esse status quo que se constrói com a palavra depois vira uma armadilha, vira um perigo. Então, de fato, outra coisa. Hoje até, numa conversa minha com a Carol, a gente estava conversando, nosso time, a gente estava conversando sobre isso. Que quando você joga palavras para o outro lado, eu falei isso para uma outra pessoa que trabalha com a gente, eu falei para ela, cuidado, você pode estar criando um monstro. Porque você pode estar dando uma ideia, você não gola. Entendeu? Você está jogando uma ideia que a pessoa fertiliza aquela ideia e, cara, aquele troço cresce e vira contra você. Muito entendeu? Comum isso, mas é verdade. Muito comum. É comum. Você vai lá, você joga uma ideia, você não devia ter jogado, Sim. a pessoa fala, opa, peraí, isso aqui, peraí. E aquilo lá vai ser usado contra você. Então, tem que se pensar na hora que você vai falar, para que não se falem coisas que depois você se arrependa de ter deixado sair da tua boca. Sabe que está no Talmud? O Talmud falou o seguinte, Mila besela shtik betrei. Isso significa assim, falar uma palavra vale uma moeda, Cela. Ficar calado 2. É muito forte isso. Sim. Eu tenho um sábio na Ética dos Pais, no final do primeiro capítulo, ele diz o seguinte, Lo matzati lagufta pishta. Não encontrei nada melhor para a pessoa, para o corpo da pessoa, do que ficar calado. Não encontrei nada melhor do que ficar calado. É que eu acho que às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, né? As pessoas, elas não percebem o poder que a fala vai ter. E a gente já falou isso aqui em outros programas. Sim, a gente falou. Uma coisa que eu salvar uma pessoa, às vezes uma boa palavra você salva uma pessoa, entendeu? Às vezes você nem soube que você soube aquela pessoa, que você salvou aquela pessoa. Ela está precisando ouvir aquela palavra que para você nem fez sentido. Isso. Eu te contei uma história de um cara que fez uma entrevista comigo. Eu faço questão de repetir porque hoje faz total sentido falar isso. A pessoa veio fazer uma entrevista comigo, ela terminou a entrevista, eu falei para ela a verdade, falei, olha, desculpa, você quer seguir essa carreira? Porque ele não era daquela carreira. Era marketing. Eu falei, você quer seguir marketing? Posso falar? Você parece ter um cara que tem muito potencial. Estuda, você vai conseguir. Eu acho que você vai conseguir, mas hoje você não está preparado. Hoje você está em outro cenário. Então, estuda. Nunca mais vi o cara. Nada. Ele era amigo do meu gerente comercial. Nunca mais vi o cara. Passados anos, meu gerente falou, eu estou contando agora, porque depois fiquei puxando na memória. Lembrei, essa história gravou para mim. Ele falou, Renato, lembra aquele cara, meu amigo, que veio aqui? E eu tive que puxar, porque, cara, imagina, entrevista 300 milhões de pessoas, um monte de coisa acontecer. Falei, que cara, fiquei puxando. Falei, claro, um cara que veio aqui, né, que falei do marketing. Né? Ele pediu, hoje ele me mandou uma mensagem, pediu para te agradecer. Aí eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele falou, eles foram em marketing agora
sei lá, quando era fim do ano, ele acabou de conseguir o primeiro emprego dele em marketing. E ele pediu para te agradecer. Fantástico. Para mim, foi uma conversa que quase que dá boca para fora. Sincera, mas quase que dá boca para fora. Sim. E eu mudei a vida do cara. Então, a gente tem que realmente pensar que a gente constrói com a palavra. E que a gente destrói com a palavra. E que a gente tem que saber botar para fora, porque o judaísmo ensina isso, e hoje você trouxe isso até, uma coisa que eu nem sabia, que é esse negócio da Bereshit bara et. Deus criou o alfabeto. Primeiro o alfabeto. Primeiro ele criou o alfabeto. E isso está na primeira parte da Torá. Quer dizer, nem começou, já é essa conversa. Quer dizer, eu acho que você está trazendo que a Torá, ela, para quem vai profundo nela para conseguir entender essas conexões e tudo mais, e aí que vem que Bereshit bara et, ele primeiro fez todo essa rede de códigos para que a gente pudesse juntar e botar as energias que estão dentro dos materiais, as energias que estão dentro das coisas existentes, e que você vai usar no seu dia a dia, na hora que você fala da boca para fora, coisas boas, ruins. Outro dia eu mandei também para as meninas todas, minhas sobrinhas, tudo. Uma menina falou assim, o cara perguntou para ela, um podcast, os caras no Instagram, falava para ela assim, o que você acha de homem? Falou lixo. E se eu te perguntar de novo, eu vou te fazer 10 vezes essa pergunta. O que você acha de homem? Ah, horroroso. Ah, o que você acha de homem? Cafajeste. O que você acha de homem? Lixo. O que você acha? E assim ela foi falando. Aí ela falou assim, pergunta pra mim agora o que eu acho de mulher. O que você acha de mulher? Ele falou, incrível. O que você acha de mulher? Maravilhosa. Ele falou, você está plantando o homem que você vai colher para você. Isso que você está falando, você está jogando as energias para fora para você colher aquilo que você está pondo para fora. Se é isso que você joga, é isso que você vai colher. Você tá plantando para você isso. Isso que você pensa, né? Isso que você quer, isso que você almeja. A gente tem um negócio no Hassidismo que fala quer dizer, você pensa bem, vai ter o bem. Então você tem que tomar cuidado com isso. Isso não é uma brincadeira. O poder das palavras é um poder seríssimo. E isso que você trouxe agora também fantástico, que fala uma moeda... Quando você fala uma moeda, quando você cala, é 2 moedas. Porque você realmente tem que pensar naquilo que você põe para fora. É seríssimo isso. Não, você cria e você constrói, isso aqui é um negócio fenomenal. O Sefer Yetzirah, que é um dos livros mais antigos que nós temos atribuído a Avraham Avinu, né? Um livro atribuído a Avraham. Agora já dá para entender pelo podcast, porque Avraham herdou o alfabeto de Ever, que a gente falou, então ele escreveu o livro do Segredo das Letras. É um livro bem complexo e cheio de códigos. Então, e que vários sábios durante a história, da nossa história, vieram e comentaram sobre essa obra. Assim. Recentemente eu pedi para o meu filho comprar com todas as explicações, é um negócio realmente assim, bem... Precisava ter tempo de dedicar para isso, mas é muito importante para consulta e etc. Então, só para, assim, falar por curiosidade, a gente diz assim, no alfabeto nosso, que a gente está falando da importância, olha só quão é real que diz o Sefer Yetzirah, que Deus cria o mundo com as palavras, com as letras que a gente está falando. Traz o livro lá, o Sefer Yetzirah, que tem 3 letras primordiais, que com essas 3 letras, Deus criou os 4 elementos da Terra. 4 elementos que Deus ele criou. Você tem o quê? Fogo, água, vento e terra. Fogo, água, vento e terra foram criados com 3 letras. O resto do mundo é a combinação dessas 3 letras. O resto da matéria é a combinação dessas 3 letras. Aleph, Mem, Shin. 3 letras do alfabeto. Agora, nós sabemos que o nosso alfabeto tem 22 letras. Com 3 letras, Deus criou os 4 elementos. Depois ele utilizou mais 7 letras para criar os dias da semana. Então, Beit ele criou domingo, Gimel ele criou segunda, Daled ele criou terça-feira, quarta ele criou com a letra Kaf, Pei ele criou a letra quinta-feira, Reish ele criou a sexta-feira e com Taf ele criou a sábado. 7 letras. O que sobrou? 12. Com cada uma ele criou um mês. Pronto. Esse é o alfabeto. Assim diz o Sefer Yetzirah. Quando você pega isso, aí que você começa a ver, calma aí, cada letra tem a ver com o dia, cada letra tem a ver com o mês, qual é a característica do mês. Se você juntar a letra e o mês, por exemplo, isso. Semana, mês, o que tem a ver a letra correspondente? Aí você escuta, quando você estuda isso, o negócio você fala, uau,
quer dizer, não é à toa. Né? Quando a gente fez nosso podcast do horóscopo, que você trouxe aquelas combinações, aquelas ligações, que você falou, inclusive, que tem até mapa astral lá, e quando você mostrou, realmente tinha. Quem não assistiu, assistam do horóscopo, é incrível aquilo ali, porque você pensar que aquilo ali está dentro dos conceitos judaicos é completamente inimaginável aquilo ali, achar que aquilo é judaico, mas é muito louco, vale a pena assistir, de verdade vale. Mas quer dizer, eu acho que no fim a gente tem que trazer isso aqui para o nosso tema, que para mim, eu sou um judeu religioso, eu acompanho o Torá, e a Torá é para mim o manual do mundo, eu já falei isso 200 mil vezes, e nesse manual do mundo, essas letras e essas gemátrias, o número das letras, as composições, e como você faz essa análise, é exatamente para a gente entender que isso aqui vai criar homem, isso aqui vai criar mulher, isso aqui é o dia da semana, isso aqui é... E a hora que você começa a ver todos os estudos que existiram, como você falou, você pegou lá um livro gigante, que deve ser tipo uma Guemará, que está lá tudo escrito, explicando para tudo. É explicação de todo tipo, que você olha e nenhuma, aqui que está a coisa mais linda, nenhuma idiota, não são explicações bestas, não é que você olha lá e fala, isso aqui, pode o cara escrever aqui? Nenhuma. Todas elas são muito profundas. É incrível, incrível. É muito legal. Se você vê também, por exemplo, uma coisa bonita, já deve ter falado, o pessoal já conhece, você não conhece, mas é uma coisa que vale a pena dizer. Deus, ele deixou assinado na criação do mundo, né, a sua autoria, pelo que ele foi que nos criou. Então, existe o macrocosmo, tem o microcosmo, tem o grande mundo, tem o pequeno mundo. Então, a gente diz que se o nome de Deus é o tetragrama que foi, aí será. Então, na cadeia do DNA, então tem os nucleótidos, guanina, na cadeia é exatamente, primeiro tem 10, depois tem 5, depois tem 6 e 5, e assim sucessivamente, que é o tetragrama. Isso não tem o DNA. Então, o DNA é composto de letras, de combinação de letras, que nessas combinações de letras dá o nome do tetragrama. De que agora você vai ter que explicar um pouquinho mais para não deixar ninguém maluco, Fai. Explica 10, 6, 5, 10, só para poder... Na cadeia do DNA, né, que você tem os DNA é aquele negocinho que a gente vê assim, aquele desenhinho, e aí no desenho... Aí você tem C, G, A e D. Ceatina, adenina, gianina, guanina, não sei. Isso eu estou te falando, eu não estudei biologia, estudei no livro... Sim, eu sei. No livro judaico. No livro judaico. Só que essas combinações, elas são feitas em cadeias. Então você tem 10 cadeias, depois vem 5 cadeias, depois vem 6 cadeias, depois vem 5 cadeias. Agora explica. Primeira letra do tetragrama é 10, vale 10. Primeira letra do nome de Deus. A segunda letra do nome de Deus vale 5, é a segunda cadeia. A terceira letra do nome de Deus, 4 letras, vale 6. E a última letra vale 5. Curioso, não? Deus é aquele que criou. Está lá no teu DNA, a composição é feita dessa. Que loucura. Aí são letras, entendeu? Por isso que eu falei que você falou que até janeiro não termina. Se a gente quiser ficar aqui, não termina nunca mais. Adão, Eva, nome, pai, filho, tudo. A gente pode ver cada palavra aí, então não tem fim. Aí você vê que realmente o poder, né, que tem, não é... E é uma cabala mesmo, porque é um lado místico que está por trás, uma coisa oculta, que está escondida nessa composição e nesse mapa e nessa situação de números e junções. Outra que eu gosto é homem e mulher, Ixixá, que quando junta aqui, né? Não tem falta. Realmente, tem cada coisa que uma é mais legal que a outra. A gente vai terminar o programa, vamos fazer assim, porque a gente já estamos, cara, no nosso tempo. Ah, boa, então dá tempo. Você vai explicar com a palavra homem e mulher em hebraico, qual é a diferença entre as duas palavras, e aí se tirar, o que vira na hora que tira, e blá, blá, blá. Vai. Bora, Dani Ashkenazi, que isso aqui é bom pra caramba, isso aqui eu gosto. Tem uma passagem no Talmud que diz o seguinte: homem e mulher, se eles merecem, quer dizer, se eles têm mérito, Deus está entre eles. Se eles não merecem, o fogo os consome. Essa é a passagem que está no Talmud. Homem e mulher, se eles merecem, Deus está entre eles. Se eles não merecem, o fogo os consome. Quando você escreve a palavra homem em hebraico, tanto homem como mulher, se escreve com 3 letras. Só que a palavra homem em hebraico se escreve com a primeira letra, Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. Mulher também se escreve com a primeira letra do alfabeto. Mas agora vai mudar.
No caso do homem, tem uma letra Yud, que é uma letra pequenininha, e a letra Shin no final. Então é Aleph, Yud e Shin. Na mulher é Aleph, Shin, que seria a última do homem, e a letra Rei. São 3 letras. Aqui em números é 1, 10 e 300. Isso aqui, homem. E a mulher é 1, 305 nas letras. Tá certo? Agora, um dos nomes de Deus é YA. YA, que a gente traduz, por exemplo, a gente fala Aleluia, Aleluia, YA, é o nome de Deus, as primeiras 2 letras do tetragrama. Vamos louvar a Deus. Então, YA é Deus. A letra do meio do homem é a letra Yud, é o Y. A letra final da mulher é o A. Então, eles falam o seguinte, homem e mulher que tem mérito, Deus está entre eles. Essas letrinhas estão no seu devido local. Porém, se eles não têm mérito, Deus sai da relação. Só sobrou 2 letras iguais. Do homem, a primeira e a terceira. Da mulher, a primeira e a segunda, que são iguais. Só que essas 2 letras, da palavra Esh, fogo. Tanto fogo do homem e fogo da mulher. É briga, o fogo os consome. Porque você tirou Deus da presença do homem e da mulher. Então o fogo os consome. Isso que está escrito, o que os nossos sábios falam. Por isso a gente fala que no casamento, quer dizer, é um elo, não apenas do homem e da mulher, como todo o propósito do casamento é invocar a divindade para o casal. Se não tem divindade para o casal, então você tirou Deus da parada, então o fogo vai consumir. Só um detalhe, olha só quão profundo isso é só para brincar um pouquinho mais já nessa. Veja que interessante. Uma das diferenças que tem entre o homem e a mulher, o homem ele é mais frio e racional, a mulher é muito mais fogosa e sentimental. Por isso, na palavra mulher, o fogo, está escrito que você conhece Aleph Shin primeiro, sem interrupção. Esh é fogo, mulher é fogo, Rei, a letra Rei. Porque ela é fogo por natureza, ela é puro sentimento. A mulher é muito mais sentimento. O homem, o fogo dele está com uma letra no meio. Não tem o fogo da mulher. Tem uma letrinha Yud que corresponde à sabedoria. Gelado, frio, a diferença do intelecto, da razão, do miolo para o coração é que aqui é um órgão frio, aqui é um órgão quente. Então a mulher, o nome dela, Isha, fogo, rei. O homem, Aleph, Yud, o fogo está frio. Para pensar nisso, quem é homem e mulher? Eu adoro, meu. Essa explicação eu adoro. Porque tem uma coisa aqui, que aí também vou falar, e que é interessante. Quando Deus está presente numa determinada situação, geralmente o egoísmo diminui. Porque ambos têm que reverenciar Ele. Simplesmente assim. Você tem que reverenciar Ele, eu também. Já sai do princípio. Quem sou eu, né? Isso. Você vai perguntar, quem sou eu? Isso. Se você reverencia Deus, você vai falar, quem sou eu? Quem sou eu, Nazaré? Sou ninguém. Eu fico aqui achando que eu sou uau. Quando você tira Deus, o que vira? Puro egoísmo. Sim. Eu sou, eu faço, eu não mereço, eu isso, eu aquilo, é tudo eu. Quando você traz pro eu, vai virar o quê? Uma briga gigante, porque são 2 eus brigando. Eu para mim, você para você, todo mundo vai só no pá, só porrada para todo lado. Quando você tira Deus da parada, vira só egoísmo. E quando vira só egoísmo... Fogo consome. Isso é lindo. Fogo consome. Eu acho que tudo isso estou querendo trazer para... letras, como é que é? Isso, porque eu estou trazendo um pouco de explicação real, assim, um pouco de entender o que isso tudo quer dizer nesse jogo das palavras e do poder das palavras, da cabala das palavras, que mostra tanta coisa, né? Eu vou te falar uma coisa, nos relacionamentos, se as pessoas tirassem o eu fora, conseguissem parar com esse negócio de um egoísmo, porque é um egoísmo frio, é um egoísmo pequeno. Não é um egoísmo. Eu não estou falando que você tem que aguentar uma pessoa que te dá um soco na cara, pelo amor de Deus, no caso de Shalom. O que eu estou falando para você é que quando você acha que você é toda a prioridade do universo, imediatamente você afasta Deus de você e fica quase impossível de você viver um relacionamento de 2 pessoas. Mas enfim, as pessoas vão aprender isso na vida. Mas, Dani, adivinha o que aconteceu agora, nesse exato momento? Acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Nós vamos ter que parar por aqui, infelizmente. Digo, infelizmente, porque o papo está muito bom, mas como você mesmo falou, se fosse até janeiro não daria tempo. Então nós vamos ter que parar por aqui mesmo. Sempre com agradecimentos aos nossos amigos da BSR Coworking, que nos ajudam a fazer o nosso podcast.
meu grande amigo Ravi, que nos ajuda a estar aqui. Voltaremos terça que vem, Dani, às 8h30 da noite, com mais um programa Papo Kasher, Bezrat Hashem, trazendo assuntos diversos. Indiquem para amigos e inimigos. Estamos no YouTube, Instagram, Spotify. Não tem como não conseguir ouvir a gente. Sempre dá. Nem que seja na hora que está no banheiro, pode também. Ouve a gente lá sentadinho, pode, não tem problema. Liga o Spotify. Há controvérsias. A palavra de Torá não se fala no banheiro. Mas não tem problema. Estamos aqui, então, de novo, se Deus quiser, semana que vem. Rabino Dani, Lechaim, Kol Tuv. Estaremos de volta. Até a próxima.